Versículo de número 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Podeis assentar. Nós lemos aqui capítulo 1 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo 8. Mas a mensagem hoje, ela se prende do versículo 5 até o versículo 8. Nessa noite, o Senhor quer nos falar acerca do batismo com o Espírito Santo. É bem verdade que existem denominações evangélicas que são consideradas tradicionais e, sendo tradicionais, não creem no batismo com o Espírito Santo, sendo possível nos dias de hoje. Existem também seitas que se dizem cristãs, que também não creem nem no Espírito Santo como realmente ele é. Para nós termos uma ideia, existem religiões que se dizem cristãs, mas não são, porque os que se dizem cristãos seguem os ensinamentos de Cristo, e os ensinamentos de Cristo nos falam muito a respeito da pessoa do Espírito Santo. Existem cristãos que dizem que o batismo com o Espírito Santo é algo que aconteceu só lá no passado e que deveria ficar somente lá no passado. Hoje, nós temos que buscar não os dons espirituais, mas sim termos o fruto do Espírito em nossa vida. Aleluia! Amém. Concordo que o fruto do Espírito nós temos que buscar fazer com que ele venha fluir da nossa vida. O fruto do Espírito deve ser consequência da nossa salvação em nossas vidas. Porque afinal de contas, nós não há como nós sermos cristãos, salvos, e não permitirmos que o Espírito Santo venha agir em nossa vida e através da sua ação o fruto venha existir. Aleluia. A Bíblia fala até de uma relação de coisas que fazem parte do fruto do Espírito. E, inclusive, eu gostaria até de corrigir algumas expressões que são usadas. Algumas pessoas falam que nós temos que buscar os frutos do Espírito. Não, a Bíblia nos fala que nós temos que buscar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o agir dele na nossa vida, que vai transformar-nos em pessoas melhores. Esse é o fruto do Espírito. E como que o fruto do Espírito é observado na nossa vida? Através da mansidão, através do amor, através da honestidade e tantas outras qualidades que o homem adquire após a sua conversão, após ele ter aceito
aceito a Jesus Cristo como seu Salvador e tem entregue o seu coração a Ele. Aí a Bíblia nos diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro do ser humano, e aí o fruto do Espírito começa a surgir. Como foi dito, quem roubava que não roube mais, quem mentia que não minta mais. Isso é fruto do Espírito. Mas a nossa mensagem de hoje não é para falar acerca do fruto do Espírito, e sim acerca do batismo com o Espírito Santo. Como eu disse, existem aqueles que dizem que o Espírito Santo, na verdade, nenhuma pessoa é. Falam que o Espírito Santo é simplesmente uma força, um agir de Deus na vida da pessoa, uma eletricidade, um acaso, algo que acontece. Mas eu me lembro muito bem de um versículo que foi lido hoje, no capítulo 4 do livro de Efésios, no versículo de número 30, que diz assim: e não entristeçais, presta atenção, não entristeçais o Espírito Santo. Bom, se o Espírito Santo fosse uma energia, se o Espírito Santo fosse uma força, se o Espírito Santo fosse a ação de Deus, então ele não poderia se entristecer. Só é possível entristecer uma outra pessoa, um ser. Nós podemos entristecer um amigo, nós podemos entristecer um pai, uma mãe, nós podemos entristecer o cônjuge, nós podemos entristecer até pessoas estranhas, mas não dá para entristecer uma força. Se eu pegar numa tomada e falar: força, eletricidade, entristeça-se, jamais ela vai se entristecer. Por quê? Porque ela é simplesmente alguma coisa, ela não é um ser. Se eu gritar para o microfone e falar: microfone, entristeça-se, ele não vai se entristecer. Por quê? Porque ele é um objeto. E olha que quando eu falo, a ação da eletricidade que existe nele está fazendo com que o meu som, o som da minha voz, passe por ele e chegue até as caixas. Mas ele não pode ser entristecido. Por quê? Porque ele é um objeto. E esse objeto, ele é movido por uma força, somente isso. Agora uma pessoa pode se entristecer. Nós nos entristecemos. Eu me lembro que há um tempo atrás, alguns meses atrás, uma pessoa que eu amo demais caiu num pecado terrível, acabou adulterando e por consequência o seu casamento acabou sendo destruído. Quando eu fiquei mesmo à distância, eu chorei de tristeza por causa desse acontecido. Por que eu chorei? Por que eu me entristeci? Porque eu sou uma pessoa, da mesma forma que o Espírito Santo é. Jesus, ele disse assim, antes de subir, quando ele ainda estava com seus discípulos, preparando os seus discípulos para o dia dele ser morto na cruz e ter que ir embora para o céu. Ele falou assim: olha, eu vou, mas não vou deixar-vos órfãos. Nós não podemos ficar órfãos de uma eletricidade, de uma força, de uma ação qualquer. Não. Jesus disse: não, eu não vou deixar-vos órfãos. Vou lhes enviar o Consolador. Aleluia. Para que onde estiver, esteja com vocês. Bom, se um pai morre e o filho é adotado por alguém, ele é alguém que teve o seu pai substituído. Mas ele é substituído não por uma energia, não por uma eletricidade, e sim por uma pessoa. Aleluia. Inventam, falam, mas a grande verdade é que contra a verdade nada podemos fazer
senão sermos em favor da verdade. E uma grande verdade é: o Espírito Santo é o Consolador que Deus enviou para estar na igreja, com a igreja, agindo dentro da igreja. Aleluia. Mas Ele não quer simplesmente habitar dentro dos nossos corações a partir do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Ele quer fazer algo muito mais importante do que isso. Ele quer entrar na sua vida e dotar você com dons. Aleluia. É tão importante o batismo com o Espírito Santo, que quando Jesus, o texto nos diz aqui, que quando Jesus, ele estava para subir, ele falou para os seus discípulos: olha, vocês ficam agora em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo já estava com eles. Me fale agora a memória, mas em um dos evangelhos, Jesus ele pega e fala: recebam o Espírito Santo. Então seus discípulos já haviam recebido o Espírito Santo, porém não haviam ainda sido revestidos com o poder do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é algo importantíssimo demais. Ser batizado com o Espírito Santo, para que nós venhamos compreender o que significa, precisamos entender também um pouco do sentido da palavra batismo. A palavra batismo no original, ela tem nos dá ao entender, ou ela tem a função de explicar algo sobre mergulhar. Quando alguém é batizado, como aconteceu com Jesus, ele é mergulhado dentro das águas, ele é imergido dentro das águas. Batismo significa imersão, significa mergulho, significa submergir, afundar. O que Jesus quer para cada um de nós, aleluia, é que nós não venhamos viver somente na superfície do agir do Espírito Santo. O que o Senhor quer para nós é que nós venhamos nos mergulhar no agir do Espírito Santo. aleluia, glória a Deus. Ele quer doar dons, distribuir dons à igreja. Por quê? Para que nós sejamos testemunhas dele. E é interessante a importância do batismo com o Espírito Santo para nós. É que se nós formos compreender o significado da palavra testemunho, como Jesus disse aqui nesse texto, no grego a palavra que é traduzida para nós como testemunho, a palavra é mártir. E como eu já disse aqui uma vez, a palavra mártir, ela é colocada ou é classificada para alguém que morre por uma causa, que entrega a sua vida por uma ideologia, que entrega a sua vida pela sua fé, pelaquilo que ele acredita. Mártir é deixar a sua vida de lado para entregar por uma causa maior. Quando eu falei sobre isso aqui, ainda citei o mártir, um dos mais conhecidos brasileiros é Tiradentes, que morreu por uma causa que era a libertação do nosso Brasil. Ser mártir é muito difícil. Alguém entregar a sua vida por uma causa é muito difícil. Porque quando as perseguições vêm, quando as perseguições apertam, a primeira coisa que uma pessoa faz, quando ela não está firme na sua crença, na sua fé, naquilo que ela tem como ideologia maior, a primeira coisa que ela faz é cair fora, é fugir. Como aconteceu com o apóstolo Pedro, quando Jesus foi preso. E Pedro ele perseguia, ele seguia Jesus à distância. E procuraram por ele e falaram assim: você é um deles. E ele dizia não. Ele falava não, eu não sou um deles. Nós precisamos entender que Pedro já havia recebido o Espírito Santo na vida dele.
Porque Jesus havia mandado, havia dito: recebais o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele não estava revestido com o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. Ele não havia sido revestido com o poder do Espírito Santo para ser um mártir do cristianismo. Mas a história nos deixa muito bem claro que quando Pedro, no dia de Pentecostes, recebe o batismo com o Espírito Santo, aquele homem que se demonstrou ser covarde, ele demonstra então tamanha coragem, e em seu primeiro discurso milhares de pessoas se convertem ao cristianismo. E quando ele foi preso e foi açoitado pelos soldados, e quando ele foi solto, disseram para ele: nós vamos te soltar, mas você não fale mais desse Jesus. A resposta dele foi: importa mais atender ou ouvir ao homem ou a Deus? E ele continuou pregando o Evangelho. A importância de ser batizado com o Espírito Santo, a importância é que a vida é transformada ao ponto de nos tornarmos mártir pelo Evangelho, de doarmos a nossa vida, de esquecermos de nós mesmos, para podermos viver o Evangelho e fazer pelo Evangelho tudo aquilo que for necessário. Ser batizado com o Espírito Santo é tão importante quanto a tua salvação. Você pode ser salvo sem ser batizado com o Espírito Santo, mas se você não estiver revestido com esse poder, o risco de você fazer como Pedro fez é muito grande. É muito grande. E nós precisamos compreender também que o batismo com o Espírito Santo não é somente para nos revestir como se fosse uma couraça, para que a nossa fé seja ainda mais aumentada. Não. O batismo com o Espírito Santo, ele é importante para que quando nós venhamos orar por alguém, esse alguém seja curado. É para quando orarmos por um endemoniado, esse endemoniado então ser liberto. É quando orarmos por vidas serem transformadas, as vidas serem transformadas. Imaginem, se minha esposa, testemunha o que ela contou aqui hoje, se o Espírito Santo não estivesse agindo na nossa vida, ela estaria com as suas dores nas pernas até agora. Há poucos dias atrás, é que normalmente as pessoas parecem que têm timidez em contar os testemunhos, mas vira e mexe acontece algo de diferente, algo sobrenatural que é de Deus entre nós, e as pessoas se sentem acanhadas e então não contam testemunho. Mas há poucos dias atrás, a Vanessa, aquela jovenzinha que canta junto com a Paloma, que também vai se batizar no próximo domingo, ela chegou aqui antes do culto e me pediu para orar por ela, porque ela estava com uma dor de cabeça insuportável. Peguei o óleo da unção, orei, determinei que a dor de cabeça desaparecesse. Depois eu perguntei para ela: e aí, sarou? Sarou. Eu perguntei: mas você está falando isso porque sarou mesmo? Ou é só para poder me agradar dizer que sarou? Não, sarou mesmo. A Paloma, poucos dias atrás, também reclamando de dor de cabeça forte. A mesma coisa. O revestimento do poder do Espírito Santo na nossa vida serve para que milagres aconteçam. Porque quando nós determinamos algo, se for do agrado de Deus, vai acontecer. É lógico que não são todas as doenças que vão ser curadas quando nós oramos, porque não está em nós curarmos alguém. Não sou eu que curo ninguém quando oro. Não, quem cura é o Senhor. E quando então nós oramos e pedimos para que Deus faça alguma coisa, e essa alguma coisa vai servir para a glória dele, e está de acordo com a vontade dele, ele
entende? Existem situações até que nós devemos orar por um período ainda maior, porque o inimigo fica lutando, travando, para que a bênção de Deus não chegue até nós. Exemplo bem claro de Daniel, que ficou tantos dias esperando a resposta de Deus. Existe uma batalha espiritual muito grande, e a maior forma que o inimigo tenha usado ou tenha descoberto para agir sobre a vida das pessoas é, ao invés de permitir que ela entenda a realidade como é, apresenta então falsas histórias, falsas doutrinas, falsos ensinamentos, porque se a pessoa está enganada, ela não vai enxergar a verdade, e não enxergando a verdade, não vai enxergar a Jesus, porque Jesus se diz a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa batalha espiritual, ela não acontece somente nos ares, ela acontece também dentro da nossa mente, quando ouvimos palavras enganosas e damos crédito a essas palavras enganosas. Essa batalha espiritual acontece dentro de nós quando nós negligenciamos a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer liberdade para agir na vida de cada um de nós. O Espírito Santo é uma pessoa que te ama e quer ter a liberdade de agir dentro de você como Ele quer. Permita-se ser revestido com o poder do Espírito Santo. Permita-se ser mergulhado no Espírito Santo. Permita-se ser abençoado por Deus e receber os dons do Espírito Santo na sua vida. Não se conforme de forma alguma em ter somente o fruto do Espírito na sua vida. Não se conforme somente em você ter uma vida transformada pela ação de Deus na sua vida. Busque os dons. Aí alguns dirão: mas eu já sou batizado com o Espírito Santo, então eu não preciso me preocupar, porque essa mensagem não é para mim. Calma. A mensagem também diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque quando entristecemos o Espírito Santo, ele age em nossas vidas como qualquer pessoa que está triste. Quem é filho sabe muito bem que quando um filho ele entristece o seu pai, ele vai pedir alguma coisa para o seu pai, e o pai pode até ceder, mas ele não vai ceder com bom agrado. É ou não é assim? Eu sou filho, sou pai também, conheço muito bem essa história. Quando entristecemos o Espírito Santo, ele deixa de ter liberdade de agir dentro de nós. Você tem comunhão com alguém que você entristece? A pessoa que está triste com você, ela vai ter comunhão contigo? Você vai permitir que ela tenha intimidade com você quando você entristece alguém? Ou você, por acaso, permite alguém que te entristeceu ter intimidades contigo? O Espírito Santo age da mesma forma. É fácil nós observarmos um crente que entristeceu o Espírito Santo, porque depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, já não tem mais o mesmo fervor na oração, já não fala mais em línguas, ele ora e não acontece nada. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mantenha-o feliz em sua vida, mantenha-o alegre contigo, porque quando você buscar, ele está com tanta intimidade contigo, que quando você mal vai falar, ele já está agindo. É como uma criança, um bebê recém-nascido, e a sua mãe está ali, sabe exatamente a hora que ela precisa mamar, sabe a hora certa de ter que alimentar aquela criança, e nem espera ela chorar,
porque sabe a hora que vai acontecer. É essa intimidade que o Espírito Santo quer ter contigo. Ele quer compreender, conhecer você tão bem quanto uma mãe conhece o seu bebê. Não é preciso nem chorar. A mãe já está dando o seu seio para alimentar o seu filho, porque ela sabe que naquela hora ele precisa. E no momento também que acontecer de chorar, da criança chorar por fome, a mãe corre para alimentar o seu filho. Por quê? Porque ama o seu filho. A ação do Espírito Santo na vida do homem é a mesma coisa. Quando existe essa sintonia, esse amor, essa ligação entre o homem e o Espírito Santo, ele conhece a gente tão bem, que a Bíblia diz que ele intercede por nós, a Deus, com gemidos inexprimíveis. Imagine alguém gemendo, ele transmite esse gemido, ele transforma esse som em palavras para Deus. O apóstolo Paulo ele ainda diz assim, que quando nós oramos ou falamos em línguas, estamos falando diretamente com Deus. É o Espírito Santo falando com Deus o que nós precisamos orar. Aleluia. Ele está orando por nós. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Umas dicas bem rápido, para nosso tempo estar estourado, bem rápido. Para nós sermos batizados com o Espírito Santo, não existe uma receita. Eu não vou fazer como normalmente se faz um bolo. Você pega meio quilo de farinha, você pega 4 ovos, você pega Não existe uma receita assim para ser batizado com o Espírito Santo. Mas existem coisas, ingredientes, que são necessários para aquelas pessoas que estão demorando para receber o batismo do Espírito Santo. Eu demorei anos, alguns anos, depois de ter me convertido. Fui em dezenas, talvez centenas de vigílias, até conseguir receber o batismo com o Espírito Santo. Não existe uma receita lógica para que isso aconteça, mas existem ingredientes na vida de cada um de nós, que nós podemos acrescentar para que isso venha acontecer. E alguns dos ingredientes são uma vida santa, fuga do pecado. Se você sabe que é pecado, não faça. Por quê? Porque o pecado entristece o Espírito Santo. Uma vida de oração. Uma vida de oração, por quê? Porque quando oramos, temos sintonia com o Pai. Estamos tendo comunhão com Ele. E não é possível nós termos uma comunhão com alguém sem nos comunicarmos com ela. E a nossa forma de nos comunicarmos com Deus é através da oração. Uma vida de obediência. Se a palavra de Deus diz que é determinada coisa que é preciso ser feita, faça. Se você tem alguma coisa para fazer em prol da obra de Deus e sabe que você tem que fazer, faça. Uma vida não presa aos bens materiais. A Bíblia nos fala que a avareza, ela é considerada por Deus como idolatria. A Bíblia diz que é idolatria, a avareza. E é muito fácil nós observarmos pessoas vendo outras morrendo de fome, passando necessidade, e ao invés dessa pessoa pegar e ajudar, ela tendo condições, ela vira a cara. Ela diz não. Não se preocupe, eu não vou ficar pedindo dinheiro para a igreja não. Afinal de contas, Deus diz que vai sustentar essa igreja. E Ele vai sustentar de que forma? Tocando no coração de cada um para fazer de livre e espontânea vontade. Eu estou falando de ser avarento, não na questão de ajudar a igreja. O ajudar a igreja é o resultado de um coração grato à obra de Deus, grato a Deus. Mas eu falo de uma avareza daquela que você vê um necessitado e você não ajudá-lo. Você vê alguém sem roupa e você não é capaz de vesti-lo.
Você vê uma pessoa passando fome e não é capaz de sustentar essa pessoa. Eu não estou falando de você entregar tudo o que você tem para outros, não. Eu estou falando de você remediar, ajudar a pessoa na hora da necessidade. Não ter uma vida presa aos bens materiais. Tem pessoas que têm carro e dá muito mais valor ao carro que tem do que a própria família. Vida de liberdade. Liberdade em todos os sentidos. Sem vícios. O vício é uma prisão. E aí nós podemos prender qualquer tipo de vício: cigarro, a bebida, as drogas, internet, pornografia. Tudo isso é vício. Tudo isso. Gula. Comer demais. Tem gente que come tanto, mas não come porque precisa. É vício. Busca de conhecimento da palavra de Deus. Buscar conhecer, ler a Bíblia é uma coisa maravilhosa e muita gente não gosta de ler. Tem crente que quer ser crente sem ler a Bíblia. Tem crente que quer ser cristão sem ler a Bíblia. Não tem como ser cristão sem conhecer o cristianismo. Não tem como ser cristão sem conhecer os ensinamentos de Cristo. E não conhecendo os ensinamentos de Cristo, vai fazer besteira. Não vai ser cristão. Vai ser alguém que se diz cristão, mas não é. E aí vai se deixar guiar somente pelos próprios pensamentos e não pelo que a Bíblia ensina, não pelo que o cristianismo realmente ensina. Jejuar, sacrificar a própria carne para mostrar que você valoriza o espiritual e não somente a satisfação da carne. Uma pessoa, quando jejua, ela deixa de satisfazer a necessidade do seu corpo para satisfazer a necessidade do espírito. Porque o espírito tem a necessidade de governar o corpo. Por isso jejuar é importante demais. Viver para o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esses são alguns ingredientes de quem quer ser cheio do Espírito Santo, de quem quer ser batizado com o Espírito Santo e permanecer com os dons cedidos por Ele, precisa buscar. De nada adianta, vamos colocar eu aqui, de nada adianta um bom vocabulário, de nada adianta ter um conhecimento vasto acerca da palavra de Deus, se eu não tiver comunhão com Deus, se o Espírito Santo não tiver liberdade de agir na minha vida, de nada vai adiantar. Esses ingredientes não são só para vocês, são para nós aqui em cima também. Se nós não praticarmos essas coisas, a comunhão com o Espírito Santo será quebrada, e sendo quebrada, deixamos de ser usado pelo Senhor. Então, quem não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo como algo de suma importância para a sua vida. Tanto quanto você tem de se alimentar, busque o batismo com o Espírito Santo, com a mesma sede que você tem quando você vai beber água. Busque o batismo com o Espírito Santo, e uma vez tendo recebido, mantenha essa mesma força, mantenha esse mesmo ímpeto para se manter em comunhão com Ele, para não permitir que o Espírito Santo venha se entristecer por você. Porque o que Ele quer em nossas vidas é nos ajudar em todas as coisas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.